Bem, bom, eu sou Marta Gonçalves e hoje eu vim aqui fazer um relato para vocês sobre como foi que eu descobri que estava grávida e qual foi o procedimento logo após eu descobrir que eu tinha perdido o meu bebê. Já faz um tempinho que isso aconteceu, eu queria ter vindo aqui antes contar isso para vocês, porém eu tinha uma série de medos dentro de mim, mais assim do que as pessoas iriam pensar, das críticas, né, que a gente recebe quando você começa um projeto novo, porque nem todo mundo entende aquilo como um projeto. Às vezes eles acham que é apenas para se expor, se aparecer, que não precisa disso e tal. Mas eu acho que tudo que você vai fazer na vida, você tem dois lados. Tem um lado bom das pessoas que te apoiam e tem um lado das críticas, e a gente precisa aprender a lidar com isso, não é verdade? Então eu vim aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre a minha história, porque o meu relato, o relato que eu vou fazer para vocês aqui, ele foi diferente de tudo que eu assisti aqui no YouTube. Todos os vídeos que eu vim procurar, que eu vim buscar saber informações sobre o aborto, como que se procedeu, o que que aconteceu, nenhum deles é igual ao meu. E isso me fez querer compartilhar com vocês toda essa minha trajetória, tudo o que aconteceu, para poder, de repente, de alguma forma, ajudar outras mulheres que estiverem passando pelo mesmo que eu, estão cheias de dúvidas, estão cheias de medo, que é normal, é natural. E por isso eu decidi, enfim, gravar esse vídeo. Para começar, eu vou gravar ele em várias etapas para não ficar um vídeo muito longo e cansativo. Eu vou começar contando para vocês como foi que eu descobri que eu estava grávida. Bora lá? Bom, no dia 30 de outubro de 2021, eu acordei pela manhã numa sexta-feira. Eu já estava ali com 7 dias que a minha menstruação estava atrasada. E a gente ia fazer uma viagem e assim, quando a minha menstruação atrasou, eu pensei, não vou fazer teste, não vou fazer porque isso vai dar negativo, vai ser só frustração. Essa menstruação, ela tá me enrolando. É só eu fazer o teste que ela vai descer. E então eu não queria fazer, queria esperar assim, uns 10 dias, sabe? Para ter certeza mesmo, para poder ir lá fazer. E aí, só que a gente ia viajar e eu não queria viajar com aquela ansiedade dentro de mim, sabe? O meu marido tinha um curso para fazer em Campo Grande e a gente ia ficar lá o final de semana, depois já entrava no feriado, né? E eu pensei, não, vou fazer aquele teste de farmácia. Acordei de manhã e engraçado que tudo isso aconteceu logo após a gente sair do isolamento, tá? Porque a gente teve Covid nesse mês de outubro, ali do dia 12, a gente descobriu que estava com Covid. No dia 15 a gente fez o teste e no dia 12 eu comecei a sentir sintomas e parecia que eu estava com dengue. No dia 15 eu fiz o teste e no domingo, no dia 15 foi numa quinta-feira, no domingo já saiu o resultado e a gente estava com Covid. Tanto eu quanto o meu marido, nós fizemos o teste. Passado esse isolamento, que era para a menstruação descer, ela não desceu, começou todo aquele processo de atraso. Mas eu sou meio lenta para pegar as coisas, né? Eu não, nada que acontecia para mim era sintomas de gravidez. Para mim eu tava era com TPM mesmo. Os meus seios doíam demais, demais, demais. Eu reclamava de dor porque eu não aguentava deitar de bruço e encostar, movimentar nada. Mas assim, doei os seios e daí meus seios dói pra menstruar também todo mês. Às vezes ele dói 15 dias, às vezes não, ele dói 15 dias seguido e às vezes ele dói o mês inteiro. Então assim, pra mim os seios doendo não era sintomas de gravidez. E cólicazinha, vai, cólicazinha porque eu vou menstruar, né? Se não descer hoje, amanhã desce. Aquelas pernas doendo, opa, amanhã vai descer. E não desceu. Então chegou, deu 7 dias de atraso, falei, vou fazer. Levantei pela manhã numa sexta-feira, não tinha café em casa, falei, vou sair para comprar café e vou aproveitar passar na farmácia e comprar um teste. Comprei logo 2, né? Porque a pessoa que é bem... Bom, enfim. Comprei 2 testes, comprei um daquele normalzinho e comprei um que era digital. Eu não tô com teste aqui pra mostrar pra vocês. Mas aí eu cheguei em casa, fui no banheiro lá quietinha, tava tudo fechado as portas aqui ainda. Eu não sei se tava meio fresquinho de manhã, é porque a gente não tem, o meu marido não tem o hábito de abrir a casa logo que levanta. Ele vai tomar o chimarrão dele, depois ele abre.
E eu fui lá no banheiro, fiz o primeiro teste, aí apareceu, mas gente, foi muito rápido, sabe? Apareceu lá 2 faixinhas, aí aquilo já me deu um taque cardíaco. Eu falei, peraí, que eu vou fazer o outro rapidão, abri o outro rapidão assim, sem ler as instruções de como que funcionava. Coloquei lá dentro e deu positivo também. Aí naquela hora eu achei que a minha reação fosse ser de chorar e tal, fazer aquela coisa, meu Deus, eu tô grávida, porque assim, era uma coisa que a gente vinha planejando já, né? Já fazia 1 ano que eu tava sem tomar anticoncepcional e tal. Mas assim, quando acontece, de fato é muito diferente, né? E a reação da gente é engraçada, porque a minha foi completamente diferente de tudo que eu imaginava que seria. E eu entrei pra dentro, fiz o café, tomei o café, depois eu vim pro quarto, chamei ele pra contar pra ele, porque eu não ia aguentar esperar, né? Eu queria esperar fazer o teste de farmácia e tudo, mas eu sou muito ansiosa, não funciono com essas coisas não. Aí contei pra ele, aí a gente se emocionou. Só que eu fiquei estranha, sabe? Eu fiquei assim. Eu não sei explicar pra vocês o que eu senti. Por isso que eu falo pra vocês que foi muito diferente, porque eu não senti. Eu não consegui vibrar como eu pensei que eu fosse vibrar, entendeu? E aí a gente viajou, quando a gente voltou, na segunda foi feriado, que foi dia 2 de novembro. E quando foi na terça-feira, eu vim, fiz um teste de sangue, deu positivo, daí eu fiz contar pra minha mãe, comprei lá um bodezinho, fiz uma cartinha pra ela, filmei a reação dela, coloquei na internet, né, que foi muito emocionante a reação dela. Enfim, e depois de tudo isso eu fui ao médico. Quando foi no dia 3 de. No dia 10 de novembro, eu fui numa consulta com o Dr. Matheus, lá em Dourados, a minha primeira consulta com ele. Eu tinha passado pelo postinho aqui onde eu trabalho, só que como eu tenho plano de saúde, a orientação até do médico foi para ele, se eu fosse você, eu já faria lá, porque é melhor, né? Depois, a hora que você for ganhar no hospital, tem pediatra, tem tudo para te acompanhar, é melhor. E eu fui com o Dr. Matheus. E a gente chegando lá, meu marido foi comigo. E aí a gente conversou pela data da última menstruação. Eu estaria de 6 semanas. Para 6 semanas e pouquinho. E aí fomos fazer a ultrassom. Para nossa surpresa, eu não estava de 6 semanas e pouco. Eu estava de 5 semanas e pouco. Eu estava de 5 semanas 6 dias, exatos 5 semanas e 6 dias, ou seja, uma semana menos do que a gente imaginava pela data da última menstruação. E a data não estava errada, gente, porque a minha menstruação sempre foi muito correta, muito certinha nas datas. E eu tinha como saber, porque eu lembro que eu mandei uma mensagem pro meu marido na época, que ele estava trabalhando e reclamando que eu estava com dores, não sei o que lá. Então eu busquei ela lá para saber certinha a data. E não deu pra ouvir o coraçãozinho dele porque tava muito cedo, né? Aí até o doutor falou assim, olha, ele tem batimentos, mas a gente não consegue ouvir porque tá muito cedo. A gente vai ter que esperar na próxima consulta pra gente fazer novamente. E aí ele marcou o meu retorno para 15 dias. E aí eu voltei de lá muito chateada, né? Porque eu queria muito ouvir o coraçãozinho, porque na minha cabeça, gente, enquanto eu não ouvisse o coraçãozinho dele bater lá na tela do computador, eu não ia estar em paz, sabe? Eu fiz o teste de farmácia, fiz 2, porque eu achava que podia estar errado. Continuei na dúvida, falei, enquanto eu não fizer o exame de sangue, eu não vou acreditar de fato que eu tô grávida, que isso aqui pode ser que esteja errado. Fiz o teste de sangue, deu positivo, mas o meu coração não ficava em paz. E eu falei assim, não, eu só vou ficar tranquila quando eu fizer o exame, a ultra e ver o coraçãozinho do meu filho batendo. Aí eu vou respirar e falar, realmente eu tô grávida, sabe? Eu ficava naquela. Não sei se toda mulher quando é grávida fica assim ou não, mas enfim. E aí, quando foi no dia 10, a gente fez a primeira ultra, não deu certo, ficou marcado para eu retornar no dia 25. Nesse período eu fiz aniversário, que foi dia 22 de novembro, eu fiz aniversário, eu tava muito feliz, né? 22 de novembro eu estava fazendo 38 anos. E
grávida. Era o meu sonho, né? Falei, nossa, eu estava sozinha, eu passei o meu aniversário sozinha em casa, meu marido estava trabalhando e a minha mãe vai pra casa dos meus avós para cuidar deles. E com essa questão de pandemia a gente não sai muito de casa, também nunca fui de sair mesmo. E eu fiquei sozinha aqui em casa. Mas eu tava tão feliz, sabe? Tão feliz que pouco importava se eu tava sozinha em casa. Na verdade, eu não me sentia sozinha, né? Eu tava muito bem acompanhada, acreditava. Então, assim, foi um aniversário perfeito pra mim. Eu tive. O que eu tive de sintomas? Meus seios incharam bastante. Eu tenho seios bem pequenininhos, eles estavam uma coisa mais linda do mundo. Meu Deus, que coisa linda! Vou botar silicone agora, quando ganhar, pra ficar assim pra sempre. Ele tava grandinho, continuava dolorido. E eu tive um pouco de enjoo na parte da tarde. Todos os dias da tarde eu me sentia, não sei se era bem enjoo, mas eu me sentia assim, ai, muito mal do estômago, sabe? Muito mal mesmo. Aqui parecia que quanto mais eu comia, pior eu ficava. Mas eu tinha muita fome, então eu comia a tarde inteira. Tomava café da manhã reforçado, eu almoçava, eu acordava depois do soninho da tarde, já ia comer de novo e comia o resto do dia. Comia bastante. E dormia muito também, tinha muito sono. Tentar não dormir muito, porque dá a impressão que as pessoas falam assim, essa guria agora só vive doente, não sei o que e tal. Não vive dormindo, quer dizer. Mas o sono era terrível. E muita alergia. Uma alergia assim que eu espirrava 24 horas. Eu não dormia à noite, espirrando, espirrando, o nariz escorrendo, aquela coisa trancava o nariz, aí você não consegue respirar. E eu ficava desesperada porque não podia tomar remédio, essas coisas, né? A doutora me passou um antialérgico, mas não funcionou. Eu pedi pra ele trocar, ele trocou pelo Histamin, que também não funcionou. E a fato é que eu tô com alergia até hoje, né, gente? Eu não sei. O doutor falou que podia ser uma alergia gestacional. Aí eu fiquei na dúvida se realmente era uma alergia gestacional ou se é uma alergia que foi desenvolvida por conta da Covid. Bom, enfim. Chegou o dia 25, meu marido estava de serviço e aí eu ia sozinha na consulta, né? Dia 25 ele estaria saindo do plantão dele. Ele trabalha em outra cidade. E aí ele falou assim, amor, eu não sei se vai dar tempo de chegar lá na consulta. Porque eu vou sair daqui, já vai ser 8 horas, 8 e pouco. E até eu chegar lá, talvez não dê tempo. A minha consulta estava marcada para as 9 horas da manhã. Falei, não, mas se for para você ir correndo, é melhor você não ir, porque é perigoso até, né? Você pegar a estrada, chegar dentro de Dourados, o trânsito é muito intenso também. Eu prefiro que você não vá, se for para você ir correndo. Falei assim, não, mas vamos ver. Aí o que ele fez? Na terça-feira ele falou que sentiu essa necessidade, sabe? De ir comigo lá. Tô falando na terça, mas eu não lembro se foi numa terça-feira. Eu sei que foi no dia 25 de novembro. E ele pediu pra sair mais cedo, pediu pra um colega dele segurar pra ele até a troca chegar, né? E aí ele foi mais cedo. E até eu cheguei um pouquinho atrasada lá, porque a gente chega lá, você não consegue estacionar, e aí até consegui uma vaga pra estacionar. Eu sei que quando eu entrei, que eu sentei lá no corredor, ele me ligou falando que estava estacionando. Então ele chegou praticamente junto comigo. E eu queria muito que ele fosse, muito, porque assim, era a chance da gente ver o coraçãozinho batendo. Eu queria que ele estivesse comigo ali, sabe, naquela hora. E aí ele chegou lá e falou, ai, que bom que você veio, sabe? E aí a gente esperou um pouco. Aí o doutor chamou a gente e ele conversou um pouquinho comigo, como que eu tava, eu falei pra ele. Aí ele pediu pra eu subir na balança pra ver quanto que eu tava de peso, né? Eu já tinha engordado 1 quilo e pouquinho. E, e aí eu falei pra ele, ai doutor, vamos fazer essa ultra logo que eu tô até nervosa, tô até tremendo de nervoso. Ele falou, ai, por quê? Eu falei assim, porque vamos fazer, né? Porque vai que esse coração não bate. E aí ele olhou pro meu marido e falou assim, olha só o que ela tá pensando. Enfim, a gente foi, ele falou assim, vamos fazer por cima hoje. E aí eu tava vestindo uma saia e uma blusa. Aí eu só ergui a blusa pra ele fazer, porém ele não conseguiu ver. Aí ele falou assim, a gente vai ter que fazer por baixo mesmo. Aí eu fui lá, me troquei, voltei.
A pessoa que já estava nervosa, ficou mais nervosa ainda, né? Voltei, e aí quando ele começou a fazer a ultra, eu, eu parei assim, ouvindo ele falar, e meio que eu meio que paralisei, assim, porque quando ele começou a falar assim, que o saquinho gestacional estava todo irregular, essa palavra irregular já me deu o start de que alguma coisa estava errada, sabe? E nessa hora eu não conseguia olhar para o rosto dele nem para o rosto do meu marido. Eu só olhava fixamente para a tela do monitor. E aí ele falou, olha, seu saquinho gestacional tá todo irregular, o embrião, ele falou o tamanho lá que eu não vou lembrar agora, mas tipo assim, ele parou de se desenvolver com 6 semanas e 3 dias. Ou seja, quando eu fui lá, eu tava com 5 semanas e 6 dias. 4 dias depois disso, ele parou de se desenvolver. E aí ele terminou de fazer lá, eu não conseguia olhar para ele, nem perguntar nada. E na hora que eu me levantei para me trocar, que eu virei de costa e dei de cara com meu marido, e aí eu não aguentei. Aí eu desabei, foi um momento assim muito delicado, muito, muito forte para mim, né? Ele me abraçou, eu comecei a chorar, entrei pro banheiro para me trocar desesperada, eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia me controlar, sabe? Porque assim, era um sonho, um projeto, né? A gente projetou, a gente sonhou juntos para ter aquele aquele bebê e não deu certo. Foi foi muito forte. Eu saí do banheiro, sentei lá na mesa dele e ele começou a contar e falar que isso é normal acontecer nas primeiras semanas, que 30% das mulheres sofrem aborto desse tipo nas primeiras semanas e que não há causa aparente para isso. Simplesmente acontece. E aí ele começou a explicar quais seriam os próximos passos e a partir de então, e foi assim, eu não conseguia falar muito, não conseguia nem ouvir direito o que ele estava falando, mas ele me explicou o que a gente teria que fazer a partir dali. E aí meu marido falou para ele que a gente ia conversar. Ele falou assim, olha, eu te dou duas opções para você. Você pode esperar que o seu corpo expulse, e isso é super natural, isso é super saudável, porque se isso acontecer, você com 30 dias já pode tentar engravidar novamente, sem nenhum problema. Agora, você também tem a opção, só que assim, você vai sentir muita dor, você vai ter bastante contração, bastante sangramento, né? Mas também tem a segunda opção, que é você fazer a curetagem. A curetagem, ela é considerada uma cirurgia, é um método invasivo. Eu tenho que te internar, você vai tomar sedação e a gente faz a curetagem. Com mais ou menos umas 6 horas você já está liberada para ir para casa. Porém, é um método invasivo, né? A gente vai fazer uma raspagem no seu útero, e aí você vai para casa e você vai ter que esperar 3 meses para você tentar novamente engravidar. Mas aí fica a seu critério. Se você quiser, eu marco amanhã cedo, 7 horas da manhã eu te interno, quando for 1 hora você já tá de alta. Aí o meu marido falou assim, não, doutora, a gente vai para casa, a gente vai pensar, a gente vai conversar, depois a gente decide o que fazer. Porque o meu marido queria muito que a gente deixasse o corpo expulsar, que fosse uma coisa natural, sabe? Sem ter que passar por procedimento cirúrgico. E aí na hora que eu saí da sala do doutor, nessa hora, eu não sei qual foi a pior hora, porque na hora que eu saí,
Bom, eu tava numa clínica de ginecologista, obstetra, e que também que tem pediatria. Gente, vocês imaginam o corredor? Tava lotado de mães grávidas ou com bebê no colo. E na hora que eu saí, tinha um bebê no chão, assim, no bebê conforto, e eu tinha que passar por ali. Eu saí, eu virei as costas como se eu quisesse voltar para dentro da sala ou encontrar outro caminho para passar, para não ter que passar por ali, sabe? Porque aquilo dali para mim foi, nossa, foi muito, doeu demais passar pelas mulheres grávidas, aqueles bebês, e eu ali desesperada, chorando. E não tinha por onde passar, eu tive que passar por lá. E meu marido olhou pra mim assim, fez o gesto de que era por ali que eu tinha que passar, né? E aí a gente foi. E aí quando eu saí lá fora, a gente deu de cara com mulheres com bebê no colo, gente. Não tinha como, era o caminho delas, né? E aí eu fui embora pra casa e fui pensar em como dar a notícia pra todo mundo. Postei logo nas redes sociais também para ver se alcançava o maior número de pessoas, como eu tinha postado, né, que eu estava grávida. Eu também postei para dizer que eu tinha perdido o bebê, pra gente não ter que ficar explicando tantas e tantas vezes, né? Embora eu não tenha problema nenhum em falar sobre isso, às vezes, até hoje as pessoas me perguntam, cadê a barriga? Nossa, como que você tá e tal? E eu falo, não, eu perdi. E a pessoa fica extremamente constrangida. Acho que elas ficam muito mais constrangidas do que eu, porque eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Mas as pessoas se sentem constrangidas. Bom, o meu relato de hoje vai ser esse. Eu vou cortar aqui, porque a próxima parte também ela vai ser bem pesada e o vídeo vai ficar muito grande, então eu vou dividir em duas partes. E eu volto depois para contar para vocês agora essa nova caminhada, né? Que agora vai ser começar a parte mais dolorosa, talvez. Não dá muito para definir qual é a parte mais dolorosa, né? Cada uma tem a sua dor. E isso é diferente, não tem como a gente explicar. Falando em dor, gente, eu queria falar assim, por que as pessoas elas tendem a ficar comparando dores? Vocês já observaram isso? Gente, coisa pior que tem é você ter a sua dor comparada com a dor de outra pessoa. Não faça isso, não compare dores. A dor que eu sinto é uma, a dor que você sente por ter perdido seu filho é única, é sua, não tem como comparar. Não dá pra você dizer, ai, mas você perdeu seu bebê, pelo menos bebê, você não sabe o que é perder o filho já grande, não sei o que lá. Gente, não faça esse tipo de comparação. Eu sei, eu sei que é difícil, qualquer perda é difícil, que cada um tem o seu significado, que cada uma tem o seu grau, mas comparar dores, isso é inaceitável. Você não deve fazer uma coisa dessa, principalmente com uma mãe que acabou de perder o seu bebê. Seja ele ali de algumas semanas, seja ele de meses, ou seja ele já de um aninho, não importa. Não compare dores. É só isso que eu peço para vocês hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima.